programa de hoje versa sobre a prevenção de branqueamento de capitais e compliance em Moçambique. Será apresentado em três vertentes. Uma primeira vertente apresentada pelo Dr. António Raposo Subtil, onde virá versar sobre a dimensão normativa e sancionatória do fenómeno do branqueamento de capitais. De referir que o Dr. António Subtil é o sócio fundador da RSA Advogados e conta com muita experiência em várias jurisdições na área do compliance e do branqueamento de capitais. E é autor de diversos artigos e de obras escritas sobre o tema. Um dos outros temas hoje da nossa ação formativa, daqui do nosso workshop interno, que estamos a fazer em direto, será também a prevenção do branqueamento de capitais em Moçambique e será apresentada sobre a Lei 14 de 2023, de 28 de agosto, pelo nosso colega Dr. Carlos Freitas Vilanculos, advogado moçambicano e o sócio principal da CFA. Sendo o Carlos um advogado também com muitos anos de experiência em contencioso e a assessorar empresas em Moçambique. Por fim, teremos uma sessão de perguntas e respostas, de Q&A, que será conduzida pelo meu colega, que se encontra aqui do meu lado, João Luís Soares, um advogado também muito experiente nesta área e que terá o prazer de vos receber em todas as perguntas que tenham. Podem colocar em direto no chat e teremos aqui presente na sala, no nosso workshop, dois advogados do nosso departamento de sancionatório e compliance, o Dr. Miguel Matias e o Dr. Manuel Nobre Correia, poderão também responder a todas as perguntas que tiverem sobre esta matéria. Bom, por fim, que gostava de agradecer uma vez mais a vossa presença e, por favor, coloquem as perguntas que tiverem, todas as questões, à vontade no chat e no final o meu colega Dr. João Luís Soares terá a oportunidade de conduzir as perguntas e de fornecer as respostas através dos nossos colegas presentes em Maputo e dos nossos colegas presentes aqui em Lisboa. Agora dou a palavra ao meu colega Dr. António Subtil, por favor. Tem a palavra, Dr. António. Muito bem, muito obrigado aqui pela possibilidade de Maputo, aqui junto aos colegas do escritório de Maputo, podermos fazer aqui uma análise que não é bem comparada, não vamos aqui esmiuçar os antecedentes desta legislação, que o Carlos Freitas vai identificar com maior prioridade, mas vamos tentar, pelo menos, colocar algumas questões que são as mais relevantes no nosso entendimento, para depois, num segundo momento, fazermos aí sim um webinar com um programa detalhado e com a participação dos colegas que estão hoje em Lisboa, para que se possa realmente tratar isto com os compartimentos que deve ser. Eu vou começar pelo título da intervenção, como foi destinada, que é o âmbito normativo e sancionatório do fenómeno do branqueamento de capitais, eu diria, barra financiamento ao terrorismo. Quando se fala em âmbito e se diz, então, qual é a novidade, o que é que temos aqui, basta ir às leis, se no caso são duas, em Moçambique, e aos regulamentos que as desenvolvem, para perceber facilmente que este âmbito é um âmbito muito complexo. Eu pedia para não colocar ainda ao PowerPoint, que já dou a referência da bem quando chegamos. Obrigado. É muito complexo porquê? Porque o artigo 1º da lei que vai ser objeto de apreciação, em maior detalhe, lei 14/2023, vem identificar que no seu âmbito, eu diria, subjetivo, todas as sociedades, todas as empresas, sociedade jurídica, sociedade jurídica, são objeto destes deveres que aqui estão configurados e podem elas próprias envolver-se na prática de um crime de branqueamento de capitais. E quando falamos, e qual é o âmbito objetivo, ou seja, a matéria que trata, esta lei trata da prevenção, da repressão e do sancionamento das práticas que sejam lesivas dos valores aqui estabelecidos. E são estabelecidos valores no plano normativo a três: criminal, controle nacional e responsabilidade, digamos assim, por indenização. Já se vê que o âmbito, isto é um código, mas tem um tratamento como se fosse um código, ou seja, abrange tudo o que se poderia admitir para tratar do dito fenómeno do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Mas eu disse, entre paredes no título, disse que se colocasse normativo e sancionatório. E porquê normativo? Porque a nossa prática sociológica, a nossa, digamos assim, academia no direito, o que ensina, ou ensinou durante muito tempo, eu próprio dei aulas de direito durante quase 15 anos, e eu perdia um semestre a distinguir a norma, a concoercibilidade das outras normas.
a moral, os usos sociais, o costume, enfim, tudo isso. Hoje não. Aqui o âmbito normativo é um âmbito, é a lei, tem o regulamento, por isso, lei também de desenvolvimento, assistida de guarda-civilidade, depois tem as instruções, e depois tem as práticas, e depois tem aquilo que é avaliado no âmbito do controle de risco do setor e da empresa em concreto. Ou seja, para se fazer uma prevenção de branqueamento de capitais, não basta conhecer a lei, no caso 14 de 2023, ou o decreto que a regulamenta. Tem também que se conhecer, se o setor de atividade daquela empresa for, por exemplo, de uma área financeira, conhecer as práticas dessa área financeira, a avaliação de risco dessa área financeira. Aquilo que normativamente, no sentido da atividade, se impõe àquela entidade, daquele setor, mas for diferente. E tudo o que é a recolha das práticas das empresas daquele setor também incorporam comandos normativos, ou seja, também obrigam, já vamos ver quem, no caso a administração das empresas, a tomar isso em devida conta e a inserir isso no âmbito do seu processo formativo e de controle interno. Por isso nós temos, no âmbito normativo, uma extensão muito maior que era a prática de sabermos o que estava na lei. Nós dizíamos que temos que cumprir a lei, ninguém pode, digamos assim, oferecer desconhecimento da lei para se responsabilizar. Hoje não é só a lei, no sentido do processo legislativo, assistida de coercibilidade, mas também aquilo que são as normas menores, as instruções das entidades que fazem o controle do branqueamento de capitais e também as práticas internas da sociedade inserida num setor de. Quanto à questão sancionatória, também selecionei porque normalmente nós também nas faculdades, em regra, tínhamos os responsáveis, conhecedores da prática criminal, eram os advogados, os juízes, quem fosse, e que sabia que para a prática de um crime havia ali alguns conceitos base, tipo, ilicitude, culpa, e tinha que estar previsto numa lei, não é? Não havia pena sem crime, não havia integração de uma pessoa na prática do crime sem preencher o tipo, e o tipo era como era definido o crime. Isto era uma coisa tão técnica que só alguns seguiam esse caminho. Não, aqui não é isso. Aqui o regime sancionatório não se limita ao crime, também tem que abranger os deveres gerais e específicos que as entidades estão obrigadas a respeitar, não, mas podem gerar crime. E ainda outras condutas que estejam estabelecidas em manuais internos, por exemplo, ou em indicações internas que naquela empresa estejam estabelecidas. Por isso, o quadro sancionatório pode levar à responsabilidade disciplinar, no caso das últimas menções que fiz, às responsabilidades por multa, no caso das contraordenações, e às penas de prisão e também de multa, obviamente, de quando estão em crime. Só que os crimes que estão aqui em causa são crimes com um tipo direto. São crimes sobre crimes. Por isso tem os crimes subjacentes para que possa aplicar o branqueamento de capitais. Não vou entrar no crime de terrorismo e os outros que o Carlos Freitas vai referir, mas só no branqueamento de capitais, para se entender como é que se pratica um crime de branqueamento de capitais, tem que se entender qual é a lista de crimes que a lei também estabelece, está subjacente para depois podermos avançar. Vejam bem que é também um espectro sancionatório muito significativo. E depois temos o fenómeno do branqueamento de capitais. E porquê é que se diz fenómeno e não se diz atividade? É fenómeno porque mesmo que não seja uma atividade realizada em Moçambique, pode ser realizada fora, pode ainda assim gerar responsabilidade. Mesmo que não se conheça a origem do branqueamento, ou seja, se o dinheiro veio da droga ou se veio de outra coisa qualquer, ainda assim pode haver uma prática lesiva dos valores que querem evitar, querem reprimir o branqueamento de capitais. Por isso é um fenómeno no sentido que nós detectamos, sociologicamente tem a sua origem, que todos conhecem, e que agora causa uma preocupação social, causa a necessidade do legislador intervir nas empresas. Por isso, este fenómeno fez com que as empresas ficassem menos livres. O contrato social hoje não é um contrato que é estabelecido pelos sócios livremente. Não. Eles têm que incorporar nesse contrato social, se quiserem nos acordos parasociais, se quiserem na organização da empresa, elementos necessários à proteção do branqueamento de capitais das duas vertentes, na preventiva e na repressiva. Isso é indiscutível. E onde está isso? Logo, para começar. Eu selecionei 5 artigos para, enfim, esta abordagem da responsabilidade das pessoas coletivas dos seus dirigentes
que todos tenhamos consciência que na lei em Moçambique, como acontece em Portugal, e acontece em Angola, e acontece, enfim, na prática, que é um princípio que hoje invadiu a organização empresarial, a responsabilidade das pessoas coletivas tem um âmbito significativo. Vejam que o legislador do artigo 13 da Lei 14 de 2023 estabelece que responsabilidade do órgão de administração. Nós temos isto inserido no Código Penal, aqui nós, em Portugal, aqui em Moçambique, está inserido na lei, mas os seus, digamos assim, contornos são importantes de terem realçados, porque a maior parte dos administradores das empresas, e são todas as empresas que podem ter práticas, atividades e negócios geradores de violação das regras de prevenção do branqueamento de capitais, têm estas responsabilidades que eu vou mencionar. Diz a lei, artigo 13, e agora está projetado. Só para perceberem, não conseguimos detalhar, mas perceberem a densidade deste artigo, diz a lei que o órgão de administração das entidades obrigadas é responsável pela aprovação, aplicação das políticas, dos procedimentos e controle da prevenção do branqueamento de capitais. Não é que o Conselho de Administração é responsável pela estratégia política, não. É pelos procedimentos, controle e aplicação das políticas. E depois diz, do número 2, que aprovar as políticas significa isto, ter conhecimento adequado dos riscos, assegurar a estrutura organizacional, acompanhar e avaliar periodicamente a eficácia das políticas e dos procedimentos. Mas um dos aspectos importantes é a linha C do número 2, em que diz que o órgão de administração tem que assegurar que a estrutura organizacional da entidade obrigada, que é a empresa, a todo o tempo, consegue fazer a adequada execução das políticas, dos procedimentos e controlos a que se refere o número 13 da lei, ou seja, a que se refere a previsão deste artigo que eu tinha lido no número 1. É o órgão da administração que tem que estruturar a empresa, não é o sócio. O sócio pode dizer, esta empresa só tem um diretor-geral, manda em tudo. Mas ele não pode fugir a ter, vamos ver no final, um órgão responsável operativo e também não pode ter um responsável por risco da atividade e tem que ter independência em algum tipo de decisões para evitar, nomeadamente, que exista pagamento sem dinheiro ou que exista alguma coisa que é feita à margem, digamos, do controle do funcionamento interno da própria empresa. Depois, o outro artigo também que tem algo bastante relevância, que é o artigo 72, estabelecer que a responsabilidade das instituições financeiras, entidades não financeiras e mais pessoas relativas, quer dizer, que todas as entidades que estão responsáveis, quer aquelas que são financeiras, quer as não financeiras, essas instituições respondem pelas infrações cometidas, e agora vejam, pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares dos órgãos diretivos de chefia, de gerência, no âmbito das suas funções, bem como pelas infrações cometidas pelos seus representantes. Significa que as entidades coletivas respondem pelas violações que os administradores, mas não só os diretores e todos aqueles que possam aumentar o risco de branqueamento de capitais, cometam. Essa falta é cometida em seu nome da pessoa coletiva e ela responde. Para ficar claro, no número 4, estabelece a lei, isto é a chamada responsabilidade pelo não controlo, estabelece a lei que, sempre do número 3 do presente artigo, uma pessoa coletiva é também responsabilizada quando, por falta de supervisão ou controlo, tenha tornado possível a prática de crime de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e tal, através de pessoa singular que atua sob a sua autoridade. Ou seja, se a empresa não controlou a forma de transferência de fluxos financeiros, não controlou as compras de coisas que eram provenientes de atos ilícitos. Imagine alguém que tem uma orivesaria, uma estrutura de venda de ouro ou de pedras preciosas e não controlou, não tem mecanismos internos, manuais, procedimentos, para ver onde é que se vai comprar. E alguém dentro da empresa compra em nome da empresa diamantes de sangue. Os administradores, as empresas são responsáveis, e mais tarde vamos ver que os administradores são subsidiariamente responsáveis pelas multas, pelas responsabilidades que venham a ser cometidas à própria empresa. E por isso isto chama-se a responsabilidade por omissão, ou seja, por não se ter criado, digamos assim, os mecanismos de controle adequados à redução do risco do branqueamento de capital. E vejam que aqui não se fala da violação de deveres geradores de coimas contra ordenações. Fala-se de crime. Aqui, pois o Carlos Freitas vai mencionar e vai colocar no PowerPoint
como é que está definido o crime de branqueamento de capitais em Moçambique e vão verificar com facilidade que a falta de controle pode ela ser uma forma de comparticipação na prática desse crime. Ou seja, se não tiver havido o mínimo de cuidado para evitar que aquela ocorrência se verifique, e podemos fazê-lo, podia a administração fazê-lo, podia tê-lo feito e podia fazê-lo, no caso como pode muito bem envolver também na prática do crime, quer a pessoa coletiva, quer os seus intervenientes individuais. E depois o artigo 82. O artigo 82 tem também alguma importância na medida em que estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento de multas, impostos e encargos em que incorrem os seus dirigentes. Normalmente, enfim, na prática do penal tradicional, do direito penal tradicional, não é? A pena era individual, digamos, a culpa era individual e não havia aqui um arrasto, não havia aqui um efeito de contaminação. No âmbito do branqueamento de capitais, o efeito de contaminação é, digamos assim, bumerangue. É a empresa pode ser responsabilizada pela prática dos seus elementos individuais, administradores, chefes, o que seja, e ao mesmo tempo os seus administradores e também diretores de topo podem ser responsáveis subsidiariamente pelo pagamento de multas, impostos e outros encargos. Bom, para que não aconteça isso, tem que se ter oposto, tem que ter dado a sua posição dizendo eu não quero esta prática. Eu sou a favor da aprovação do manual de procedimentos que impeça pagamento sem dinheiro, que impeça compras sem certificado, mercadorias. E se ele fez isso, diz o número 2 do artigo 82 da Lei 14 de 2023, sim, poderá estar excluída a sua responsabilidade. Se não disse, mesmo que ele não tenha praticado a falta, ele é responsável subsidiariamente. Então imaginem que há impostos, imaginem que há indenizações e uma pessoa que está num conselho de administração ou um diretor de topo pode ser chamado a pagar essas responsabilidades, essas multas, indenizações, o imposto, o que seja, se a empresa, entretanto, não tiver fundos suficientes para isso. Porque nós não estamos aqui em separações de gavetas, como no passado, em que cada um assumia as responsabilidades pelas suas práticas individuais. Naturalmente, as coautorias sempre foram previstas no Código Penal. Aqui é muito mais que coautoria, aqui é um efeito de bumerangue que pode levar a que outras pessoas que não praticaram efetivamente, unicamente se descuidaram, unicamente omitiram, sejam envolvidas nessas responsabilidades. E agora vou passar aqui rapidamente, porque depois nós temos muito mais para dizer, passar aqui rapidamente à previsão que está no decreto número 53/2023, que regula a Lei 14 de 2023. Tudo isto está no e-book, com o índice que foi elaborado pela RSA para permitir a leitura mais fácil destas leis, que apesar de tudo, só reunimos os 4 principais diplomas e a resolução contempla a estratégia de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e já temos 105 páginas. Imaginem quando começarmos a incluir aqui as disposições especiais que também existem. Mas, enfim, para já acho que é o suficiente para nos podermos entender. Este regulamento, como disse, reproduz muitas das normas que estão na lei, mas tem outras que um bocadinho além disso, e é importante saber. Desde logo, estabelece o artigo 37, sobre a epígrafe, mecanismos e procedimentos de controle interno, que tem de ser designado, que é que designa. Naturalmente, a administração tem que ser designada um oficial de comunicação de operações suspeitas. Em Portugal, é o responsável do cumprimento normativo e isso em outros países têm outras designações. Aqui é tratado por oficial da comunicação de operações suspeitas. Este responsável tem uma autonomia, é um género de fiscal dentro da própria empresa. Ele tem que ter uma autonomia, tem que ter meios para ele fazer o controle dentro da empresa dos procedimentos e das regras preventivas do branqueamento de capitais. Isso está previsto no artigo 37, com um detalhe significativo, como estão a ver no PowerPoint, porque não é mais PowerPoint que reprodução da lei, foi só para a medida que eu vou falando. Algumas pessoas não têm acesso ainda ao e-book, possam ir ver. Veja, vai designar um oficial, definir, aprovar e implementar pelo Conselho de Administração o órgão equiparado, definir e aprovar e implementar pelo Conselho de Administração, e tudo isso. E depois temos também o artigo 38, que refere as funções do oficial do controle das operações suspeitas. Enfim, as funções que estão no artigo 38 são funções muito, muito difíceis. Agora, o que é que eu queria, e para terminar, transmitir-vos? Não é criando este oficial de operações suspeitas que a administração e todos os outros órgãos limpam as mãos do que possa acontecer. Atenção, não tem nada a ver. São responsáveis que não criaram.
E continuam a ser responsáveis criando esta entidade. Isto não há aqui, digamos, eu criei, deleguei e fico livre disso. Não. Isto está previsto como um órgão imposto dentro das empresas para estar com autonomia, com uma salvaguarda de independência dentro da própria empresa, para não estarem subordinados àquilo que é, enfim, a estrutura societária ou que é a estrutura da administração, mas, atenção, não aliviam, no sentido, exclui, melhor aliviar, sim, não exclui a responsabilidade dos órgãos formais que dirigem a empresa em causa. Porquê é que é importante ter aqui a previsão de uma pessoa dentro da empresa? Pode ser uma pessoa da empresa, pode ser uma pessoa exterior, pode ser uma consultoria que é estabelecida numa entidade para dar as informações que estão necessárias àquilo que é o melhoramento da prevenção do branqueamento de capitais. Porque só se consegue prevenir o branqueamento de capitais fazendo controle de risco, ou seja, fazendo a avaliação de risco, fazendo a avaliação dos procedimentos. E por isso é preciso ter alguém que tenha nas suas funções, o artigo 38 refere isso, nas suas funções, a capacidade não só de orientar a formação, também está aqui uma previsão, que é obrigatório fazer a administração, dar formação interna sobre branqueamento de capitais, como manter os manuais atualizados, como divulgar as alterações da lei da prevenção do branqueamento de capitais, e por isso é alguém que é o mobilizador e que permite a atualização dos princípios, das normas que estejam estabelecidas e também o apuramento da organização que esteja estabelecida para a empresa num determinado setor de atividade. Até porque os setores de atividade mudam e os setores de atividade, ao mudarem, obrigam as empresas também a atualizar-se. E para finalizar, se virem os anexos da Lei 14 de 2023, muitos já viram, obviamente, vão ver que os índices ou os indicadores de risco são por setor e desde o setor por área. Dizes, atividade bancária, elevado crescente. A tendência é para que o risco do branqueamento de capitais seja crescente, porque cada vez há mais atividades. Se for é também crescente. Por isso, consoante exista troca de interesses, capacidade de destruir o mercado e de introduzir um mercado de forma não transparente, valores, isso é lesivo e pode originar branqueamento de capitais e, por isso, tem que se entender que há determinadas atividades com maior risco que outras. Por último, todas as entidades são obrigadas, basta ver o artigo 2 da lei, mas o legislador diz muito interessante, eu não conheço noutra legislação um critério, ou esta fixação de critério, achei interessante, que é que, naturalmente, toda esta estrutura deve ser em função do tipo de atividade e da grandiosidade da própria empresa. Uma empresa com 2 pessoas não tem que manter a mesma estrutura do que uma empresa com 500 pessoas. E o legislador diz isso. Mas é independentemente do valor. Não é por ser um valor baixo que paguem dinheiro que, por exemplo, não seja branqueamento. Ou não é por comprar um pequeno diamantezinho, se for ilícito, que não é branqueamento. Ou seja, o valor não é considerado neste tipo de crime, não é? Porque há crimes que são em função do valor, não é, mas a organização, a formação e a estruturação interna das empresas é naturalmente de acordo com o âmbito da atividade e com a dimensão da sua atividade. E com isto termino, passando a palavra ao Carlos Freitas Vilanculos, que é aqui o sócio líder do escritório em Maputo, e que vai agora apresentar, também ele, apresentar só algumas áreas onde existe uma importância significativa para que todos possam conhecer, não naturalmente em detalhe, mas possam conhecer essas matérias. Boa tarde a todos, obrigado a todos pela maravilhosa explanação que fez aqui o regime de branqueamento de capitais e do combate ao terrorismo, financiamento do terrorismo. Bom, muitos dos aspectos foram sabiamente levantados pelo Dr. Subtil. Eu vou começar a falar um pouco da Lei 14, pois o regulamento já faz uma menção aos mesmos aspectos que estão na lei. Bom, com o crescimento das várias situações, como disse e bem o Dr. Subtil, o fenómeno do branqueamento de capitais, incluindo o crescimento do terrorismo em Moçambique, houve necessidade
de fazer uma atualização à nossa legislação e por conta disso foram aprovadas essas duas novas leis, que é a Lei número 14 para 2023 de 28 de agosto e a Lei 15, sendo que a Lei 14, a Lei 15 foca-se mais para a questão do financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, e a Lei 28 é que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção de combate ao branqueamento de capitais. Então, esta vai ser a lei em que vamos nos focar, dados os esforços, não é, que foram feitos para estabelecer medidas de prevenção. Podemos ir ao próximo slide. Bom, o que nos interessa ver nesta lei são os deveres que são colocados às entidades obrigadas. No nosso entender, quando nós olhamos para os deveres que foram colocados e o que é imposto às entidades obrigadas, percebemos que parece que o Estado entendeu desta vez demitir-se, entre aspas, da sua missão de observador e passou esta obrigação para as entidades obrigadas, neste caso, que devem ser elas a fazer a avaliação do risco, devem ser elas a identificar as situações que possam consubstanciar uma prática de branqueamento de capitais. São obrigadas que passam a fazer a supervisão e a incorporar todos esses elementos que foram mencionados pelo Dr. Subtil. Então, podemos passar para o próximo slide. Então, temos como deveres que são incorporados nesta nova lei que é estabelecer uma relação de negócios, efetuarem transações ocasionais de montante igual ou superior a 90 mil meticais e 900 mil meticais. Neste caso, são obrigadas as entidades financeiras, e não, a identificar desde logo tenham conhecimento de que foram feitas transações neste montante, devem desde logo começar a adotar medidas sobre este cliente. E estas medidas podem implicar, por exemplo, a comunicação de operações suspeitas ou à Procuradoria ou ao GFI. Notem que a lei não obriga a que a transação tenha de ser uma única no valor de 900 mil. Podem ser várias que venham a chegar a este montante. Então, quando existe alguma suspeita de alguma transação nesta situação, as entidades obrigadas devem comunicar e sem informar ao cliente que existe esta comunicação. Devem comunicar à Procuradoria, que por sua vez, depois de receber a comunicação, ou manda para a instrução e dentro de 5 dias é produzida uma notificação para o cliente e se entenderem que há indícios suficientes para a prática do crime de branqueamento de capitais. Mas tudo isto começa com o quê? Com a recolha no estabelecimento da relação entre o cliente e as entidades obrigadas. Passa a haver esta obrigatoriedade de recolha de informação, com toda a informação relativa ao negócio da entidade, relativa à identificação dos sócios, no caso de negócios que são feitos por terceiros, deve-se fazer uma investigação até se saber ao último beneficiário desta transação. E a lei obriga até a que as entidades financeiras, assim como não, no caso de solicitarem essas informações e o cliente não fornecer, recusem-se a entrar numa relação de negócio com o cliente e ainda a produzirem relatórios para o assim como para o GFI, onde fazem referência desta recusa em estabelecer a colaboração por parte do cliente.
ainda nos deveres de identificar, verificar e fazer as diligências, neste caso, para próprias as entidades bancárias financeiras devem abster-se de manter contas anónimas, numeradas ou com elementos de identificação manifestamente fictícios. E devem também, como disse anteriormente, obter o nome de pessoas relevantes, assim como de pessoas com cargos de gestão das pessoas coletivas e a fazerem um devido acompanhamento de todo o negócio. Nota que, neste momento, as entidades quase que metem-se um pouco na vida dos seus clientes. Não só recebem informação, como devem saber da proveniência de todos os fundos que são ou depositados ou se forem levantados, qual é o destino que se quer dar a esses fundos por meio desta comissão de verificação que foi falada pelo Dr. Subtil. Há um aspecto interessante nesta nova lei em relação aos documentos, à conservação dos documentos, é que a lei obriga que as entidades conservem informação de todos os seus clientes por um período de 10 anos. É um período relativamente longo ao que estava na antiga lei, mas isto visa aqui mesmo que esta entidade venha a cessar a sua relação de negócio com as entidades obrigadas, ainda haja a possibilidade de se fazer rastreio ou das suas atividades em outras áreas. Podemos avançar? Podemos avançar? Sim, sim. Vou voltar assim. Só para enquadramento, vou ler aqui o que o artigo 6 estabelece em relação ao que seja efetivamente o crime de branqueamento de capitais. Diz que comete crime de branqueamento de capitais aquele que, sob qualquer modo, com participação, tendo conhecimento de que os fundos, bens, direitos ou valores são provenientes da prática de crimes precedentes, entre outros, associação criminosa, o terrorismo, financiamento do terrorismo, o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, o homicídio e ofensas corporais qualificadas, o rato, o cárcere privado, o tráfico de seres humanos, aquele que converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de bens ou produtos obtidos por si, ou ser direto ou indiretamente com o fim de dissimular a sua origem ilícita ou de evitar que o autor ou participante da infração seja criminalmente perseguido ou submetido a uma ação criminosa. Ou aquele que ocultar ou dissimular a verdadeira natureza ou a verdadeira origem ou ainda a localização, disposição ou ainda a movimentação, titularidade de bens, direitos relativos a esses bens. Como podemos ver, a definição é muito mais abrangente, em que o legislador procura de todas as formas rastrear. Como o doutor Sutil disse, o crime de branqueamento de capitais é um fenómeno e porque ele normalmente está ligado a organizações criminosas que tentam de todas as formas afastar quer dizer, afastar a possibilidade de ser detectada a ilicitude da proveniência dos seus fundos, como por via de transferências, poder fazer várias transferências bancárias para vários beneficiários que parecem não ter nada a ver um com o outro. Então, a lei faz de tudo para que até essas pessoas que parecem não ter nada a ver com o crime precedente também sejam responsabilizadas se cometerem uma das atividades aqui mencionadas. Ainda continua a adquirir, possuir ou utilizar, tendo conhecimento no momento da aquisição ou no momento inicial da detenção ou utilização de que esses bens são provenientes da prática, sob qualquer forma, de comparticipação das infrações previstas no artigo 7 da presente lei. Podemos avançar?
Bom, a prática do crime está prevista nas alíneas A e B, como dissemos, do artigo, que é punida com pena de 12 a 16 anos de prisão maior. Como podemos ver, são penas duras. A punição de crime de branqueamento de capitais tem lugar ainda que o fato relativo ao crime precedente tenha sido praticado no estrangeiro, ou ainda que se ignore a identidade dos seus autores. Ou seja, pode facilitar uma determinada operação em Moçambique para um crime que se vai verificar fora do território nacional. Ainda assim, esta pessoa continua a ser responsabilizada pelo crime de branqueamento de capitais. Ainda que o fim último, o destinatário efetivo, não seja no território moçambicano. Avancemos. Estava a dizer, a omissão ou a tentativa é punida nos termos do Código Penal. Podemos avançar esta parte da distribuição e vamos ao regime sancionatório. Isso. A responsabilidade das gestões financeiras, entidades não financeiras e demais pessoas coletivas. Bom, as instituições financeiras e as entidades não financeiras e demais pessoas coletivas respondem, como disse o Dr. Subtil, pelas infrações cometidas pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares dos órgãos diretivos de chefia ou gerência e no âmbito das suas funções, bem como pelas infrações cometidas pelos seus representantes em atos praticados em seu nome e interesse. É daqui que as pessoas coletivas não só são chamadas a criar uma entidade de controle de risco ou uma entidade que vai estabelecer as medidas de prevenção, mas também é como se todo o corpo diretivo está envolvido neste processo. Não é está aqui, criamos um departamento e já estamos de braços cruzados e tudo pode avançar. Não. Mostra que pelos atos praticados pelo representante, a pessoa coletiva pode responder por esses atos, caso se venha a denotar que tenham sido para branqueamento de capitais. Responsabilidade individual. Bom, a responsabilidade das instituições financeiras e das entidades não financeiras não exclui a responsabilidade individual dos agentes das infrações. É o que estava a dizer. Aqui a responsabilidade passou a ser estendida para as pessoas individuais. Ou seja, há uma aplicação da pena à pessoa coletiva como tal, há uma aplicação de uma sanção, assim que é, à pessoa coletiva, e também estende-se para os membros individuais desta coletiva. Multas e medidas acessórias prescrevem no prazo de 5 anos a contar da data em que da decisão administrativa se torne definitiva ou da data em que a decisão judicial transita em julgado. Como dissemos, os tribunais normalmente, quando tenham situações desta natureza, são dados, têm um prazo de 30 dias para mandarem uma notificação à entidade suspeita ou à pessoa que seja suspeita para ela se pronunciar no prazo de 15 dias, segundo a lei, e daí vem uma decisão que a decisão pode ser, por exemplo, excluir ou impedir que aquela pessoa coletiva pratique atos, prossiga os atos no seu estatuto, ou seja proibida de, por exemplo, exercer uma determinada atividade durante um certo período, até que ela seja avaliada e se chega à conclusão de que
já está em condições de voltar. E existe multas também, que vamos ver mais para frente, que as multas são de acordo com as entidades. Podemos ir para frente? Isso. A prática das contravenções que foram estamos aqui a referir, resultam, como dissemos, resultam em multas que variam de acordo com a natureza da entidade infratora. Quando a infração for praticada no âmbito de uma instituição financeira, a multa é de 2 milhões a 10 milhões de meticais, se o infrator for uma pessoa coletiva. Por quê? Porque o legislador acredita que essa seja uma área de maior risco das entidades financeiras. É por isso há um agravamento maior das multas para estas entidades. E de 600 mil a 6 milhões de meticais se o infrator for uma pessoa singular. Então, como vimos anteriormente, podemos ter casos em que a pessoa coletiva é sancionada com esta multa e também a pessoa singular pertencente à mesma pessoa coletiva também é sancionada pelo mesmo ato. Para as entidades não financeiras, a prática das contravenções resulta também em multa de 1 a 5 milhões de meticais, no caso de pessoa coletiva, e de 300 mil a 3 milhões de meticais, caso seja uma pessoa singular. Entendemos que aqui os valores estão mais baixos porque o legislador talvez acredita que o risco nesta entidade, nessas entidades não financeiras, não seja tão agravado quanto nas entidades financeiras. E aqui está, excelente, Carlos. Tivemos aqui também a presença da Áurea Guinda, colega aqui do escritório, do Célio Cumbo, e agora vamos passar, ficamos aqui os quatro, vamos passar para Lisboa, a emissão, para então continuarmos a segunda fase deste nosso evento, que é uma antena aberta. Muito obrigado, muito Carlos. Estas intervenções permitiram-nos aqui também conhecer aquilo que é o regime de prevenção do branqueamento de capitais em Moçambique. Nós entramos agora num segmento diferente de Q&A, isto é, de perguntas e respostas. Nós temos já aqui algumas perguntas no nosso chat, mas se alguns dos participantes quiserem colocar alguma questão, podem utilizar, obviamente, o chat ou podem levantar a mão se quiserem fazer um comentário um bocadinho mais largado. Começamos com uma pergunta de Maurício Jorge Manuel, que pergunta: as empresas de organização de espetáculos também devem seguir esses parâmetros? Doutor Subtil. Se quiser tirar o PowerPoint da tela, podem tirar e já terminou essa fase. Bom, eu tinha estado aqui a ver, porque tinham mandado a pergunta logo que ela foi colocada no chat. Existe um preceito expresso do regulamento, que é o artigo 55, quando fala em entidades não financeiras, estabelece para algumas entidades deveres específicos. Estabelece precisamente para as áreas ou empresas do setor dos jogos, para os conservadores monetários, para as questões jurídicas, e no setor imobiliário também tem aqui específicos. Ou seja, o regulamento da Lei 14 de 2023 alargou o âmbito objetivo. Só que é um âmbito objetivo que naturalmente arrasta as entidades que têm, digamos assim, atividade. E aí diz que os casinos e instituições que se dedicam à atividade de jogos de fortuna ou de azar devem identificar e verificar os jogadores. Identificar e verificar os jogadores e apostadores sempre que intervenham em jogos, depois fala aqui em 190 mil meticais, tem aqui um conjunto. Mas eu diria que, em regra, todas as entidades estão abrangidas. Porquê é que aqui se fala nestas entidades do setor de jogos? Porque, pela própria prática, porque a pessoa está dentro de uma sala e vai fazer uma aposta e vai trocar dinheiro ou vai levantar dinheiro, poderia, digamos assim, dizer: bom, eu não tive hipótese nenhuma de conhecer. Entrou aqui um senhor, sentou-se na mesa do póquer e por isso estabeleceu-se aqui regras mais finas de tentativa de prevenção do branqueamento de capitais, para que não entre no dinheiro, ou o dinheiro não entre, digamos assim, no jogo e depois saem prémios, de forma a mascarar a proveniência desse mesmo valor. Mas isso está previsto expressamente no artigo 55 do regulamento que regula, desenvolve a Lei 14
2023 está, também não é por questões. Bom, temos uma questão que vem precisamente nesse seguimento, e também colocada ao início, Jorge Manuel. As empresas internacionais podem utilizar transferências de valores avultados para projetos de recriação? Bom, as transferências de valores podem ser de qualquer natureza, até os pagamentos em dinheiro, desde que sejam, digamos assim, justificados. Se eu for ao banco e levantar dinheiro e comunicar que levantei dinheiro e que vou pagar, tem que haver um circuito de transparência no movimento do dinheiro. Eu não posso fazer um pagamento sem fazer uma comunicação. E aí tem que fazer uma comunicação. Para quê? Para que sobre essa comunicação haver uma investigação e possa haver uma avaliação do risco desse pagamento. Quanto a transferências, seja para o que for, tem que estar documentadas. Como nós sabemos hoje, quando fazemos uma transferência, o banco, acima de um determinado valor, ou o cliente tem um perfil que não permite a transferência daquele valor sem suspeição, o banco pergunta: para que é isto? Eu paguei um sinal da compra de um apartamento. O banco pergunta: manda-me um contrato para eu justificar que aquilo foi para pagar o valor que está naquele contrato, não é? Ainda que seja uma transferência da minha conta, dinheiro meu, para uma conta de uma sociedade perfeitamente legal, sem nenhuma suspeita naquele momento. Mas valores elevados levam a que alguém que tem uma conta bancária cujo saldo médio é 1000 meticais, não vai fazer 50 milhões de meticais para o pagamento de um imóvel sem que antes alguém lhe pergunte a destino. Depois, com a documentação de suporte, consegue-se pesquisar e consegue-se verificar a validade desse mesmo pagamento ou transferência. Muito bem, vamos transportar a discussão aqui também para Lisboa. Miguel Matias, com este modelo tripartido, com este modelo que prevê contornações, que prevê ilícitos disciplinares, que prevê também, sobretudo, crime recatório de especialidade, acha que estas novas leis, estes novos regulamentos específicos em Moçambique, são suficientes para ter um impacto real naquilo que é o fenómeno de prevenção do branqueamento de capitais? Boa tarde a todos. Esta lei nova, nomeadamente a lei 14 de 2023, é uma atualização, uma revisão de uma lei anterior que Moçambique já tinha, que era a lei 11 de 2022, de 7 de julho, e visa claramente a conformação com instrumentos jurídicos internacionais no combate e que sejam admitidos na ordem interna, como é óbvio, recebidos pelo direito nacional moçambicano, como em Portugal se fez a mesma coisa, em Angola e em outros países, relativamente ao financiamento do terrorismo e ao combate ao branqueamento de capitais. Eu penso que esta lei, como a lei portuguesa, que são muito semelhantes, tem uma estrutura relativamente à parte não financeira que urge também levantar aqui, apesar de ser, e eu vou só tentar aqui fazer um panorama relativamente ao crime em 2 ou 3 abordagens. Uma delas que é importante, que eu penso que estão aqui, presumo eu, não sei, alguns advogados, e seria relativamente importante notar que também, como em Portugal, os advogados são equiparados a entidades não financeiras. Isto para quê? Para que os advogados, relativamente às atividades previstas no número 2 do artigo 5º, nomeadamente a compra e venda de imóveis, a gestão de fundos, valores imobiliários, contas bancárias, organização de contribuições destinadas à criação, exploração ou gestão de sociedades. E, portanto, a criação, exploração ou gestão de pessoas coletivas ou entidades sem personalidade jurídica e a compra e venda de entidades comerciais. Isto é, as nossas transações habituais que nós fazemos nas sessões de participações sociais, na aquisição de sociedades, nas suas diversas formas que estão previstas na lei. Ora bem, e eu queria também dizer, se me permitem, fazer uma pequena análise relativamente àquilo que é a previsão penal relativa, portanto, em Moçambique, relativamente ao branqueamento de capitais e relativamente também ao financiamento do terrorismo. Ora bem, é importante perceber, nomeado este artigo, no artigo 6º, que há aqui uma variação entre molduras mínimas e máximas relativamente ao crime de branqueamento de capitais previsto no número 1, linha B, A e B da lei, que varia entre os 12 e os 16 anos. Há um agravamento relativamente àquilo que é, por exemplo, a tipificação máxima prevista em Portugal, que são 12 anos, na sua forma simples, e em Moçambique, portanto, isso passa a ser, é o mínimo da moldura, sendo o máximo 16. Parece-me a mim, do ponto de vista legislativo, que há aqui uma pequena variação que não permite perceber muito bem
o tipo de punição efetiva aplicável. Isto porquê? Porque, como nós sabemos também, há a punição da tentativa, há a punição da comparticipação, portanto, através da cumplicidade, e, portanto, havia necessidade aqui, creio eu, de esclarecer. E por isso, isto só para explicar aquilo que o João Luís Soares me perguntou e que tem a ver com a conformação efetiva da lei àquilo que é a realidade, neste caso, moçambicana. E temos o mesmo problema em Portugal, não podemos esquecer que isto resulta de transposições ou de adaptações, ou de recessões, aliás, de normas internacionais, e por vezes o legislador interno não adapta convenientemente, portanto, ou de uma forma mais de filigrana, aquilo que são esse normativo internacional. Queria dizer também, que não foi referido ainda, que as penas relativas às pessoas coletivas pelo crime de branqueamento de capitais vão desde logo na pena máxima aplicada a uma pessoa coletiva, que é a sua dissolução, imposta aqui por lei, e a multa de 12 milhões, a 10 milhões de meticais. Por último, se me permitem também dizer isto, o crime de branqueamento de capitais é um crime que tem sempre, ou deve ter sempre, um crime precedente, como os que estão identificados no artigo 7º. Ora bem, o artigo 6º, número 8º, linha C, vai-nos dizer que pode ser punido pelo crime de branqueamento de capitais quem o pratique na sua definição do artigo do número 1, do artigo 6º, mesmo que não haja condenação pela prática do crime precedente. Isto vai dar naturalmente aos advogados pano para mangas para justificar a inexistência do crime de branqueamento de capitais por falta de preenchimento do tipo previsto no número 1 do artigo 6º. Quando os bens direitos, os fundos, bens e direitos ou valores são provenientes da prática dos crimes previstos no artigo 7º. E, portanto, há aqui pano para mangas para os advogados trabalharem. Naturalmente, aqui depois há um agravante muito grande relativamente ao financiamento do terrorismo, que vai dos 20 aos 24. É a mesma coisa também, a pequena variação entre as molduras mínimas e máximas, que há aqui de notar. Por outro, o artigo 9, número 3, coloca-nos aqui outra questão, também pode ser bem explorada pelos nossos colegas, e que tem a ver com o facto de existir, no meu entendimento, aqui um erro na publicação, e que tem a ver com este número 3, diz aqui referência ao número 2, do artigo 7º, quando deveria querer dizer referência ao número 1. Portanto, creio que há aqui um lapso. Ora bem, e diz este número 3, para que exista infração, isto é, aquela pena que venha de financiamento da proliferação de armas de distribuição em massa, mesmo que os bens ou os produtos ou os fundos não sejam utilizados para cometer os factos não previstos. Portanto, mais uma questão aqui que deve ser analisada e clarificada, porque estamos a falar de financiamento do próprio artigo 9. Financiamento. E o número 3 vem dizer que há punição efetiva à mesma, mesmo que não exista financiamento. Portanto, temos que tentar discutir isto. Por último, dizer duas coisas, que relativamente ao financiamento e proliferação das armas de distribuição em massa, devem as instituições financeiras aqui, as entidades obrigadas em geral, aplicar elas próprias as sanções financeiras impostas pelos Comitês de Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, todos os regimes de exclusão, de abertura de conta, de congelamento de património e de bens, de comunicação direta a este comitê, de comunicação da prática do crime, mesmo que não seja praticado no território nacional, que é uma coisa que o António Silva referenciou e que tem a ver com uma novidade relativa, porque nós estamos habituados a uma efetiva responsabilidade ou competência jurídica neste caso da Procuradoria-Geral da República e Portugal também, relativamente a crimes praticados no território nacional, como assim definiu o Código Penal. Há aqui agora uma extensão para outro território, ou mesmo que não se saiba de onde é praticado o crime. Isto parece-me ser, portanto, uma lei importantíssima, uma lei que urge clarificar e estudar, e nós, RSA,
e CFA, estamos naturalmente aptos, como fazemos aqui em Portugal, para cumprir aquilo que é o artigo 51 desta lei, que é o dever de formação das entidades obrigadas. Portanto, estaremos aqui certamente aptos para vos ajudar em que são formações específicas relativamente a estes regimes. Pronto, e disse. Muito obrigado, Miguel. Não sei se algum dos nossos participantes quer colocar mais alguma questão pelo chat, ter um momento ideal para o fazerem, levantarem mãos para algum comentário mais desenvolvido. Iria agora lançar aqui a bola da discussão. Não, de momento ainda não. Nem baixa. Alguém, eu penso que houve um colega que levou a mão. Não, mas que depois desistiu. Estamos a tentar falar com ele para ver se quer fazer a intervenção, mas, entretanto, enquanto esperamos, se calhar lançar a bola aqui ao Manel, 9. Manuel, diga-me uma coisa. Falou aqui na importância deste conjunto de leis para a prevenção da de capitais, mas se calhar diria eu que a principal preocupação das entidades obrigadas passa também pelo modelo das contravenções e pela, obviamente, a aplicação de possíveis coimas. Existem aqui algumas especificidades deste regime de contravenção que as entidades obrigadas devem ter especialmente em conta? Bem, primeiro de tudo, obrigado a todos pela vossa presença e pela atenção. Obrigado, João, pela questão, que é uma questão muito pertinente, porque de facto existem alguns pontos de contacto entre a lei de prevenção de branqueamento de capitais, do combate de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, na parte que toca às convenções em Portugal denominadas contra-nações. Em primeiro lugar, esta diferença é terminológica. Em Portugal, nós optámos pela denominação contra-nação, como denominação moderna, mais em linha com aquilo que é o direito continental europeu, mas na pureza dos conceitos e pelo antigo direito português, de facto, o sancionamento dos ilícitos de mera ordenação social tinham a denominação de contravenção. Ainda bem que existe esta denominação que, na minha opinião, se aproxima muito mais daquilo que é o conceito original português, que está íncito no regime de prevenção moçambicano, a Lei 14 de 2023, e que me parece que representa melhor o conceito ilícito de mera ordenação social. Portanto, relativamente a este regime contravencional, o que é que nós temos como pontos de contacto? Temos, nomeadamente, nas grandes opções, quer pelas entidades a sancionar, quer pelo próprio elenco das condutas sancionáveis. Mas depois é tudo, porque a partir daqui temos decididamente um afastamento da Lei 14 de 2023 do regime, na minha opinião, para melhor, para pior. Eu passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, o número de contravenções previstas na Lei 14 de 2023. Em Portugal temos 80 e tal contraordenações, já depois, aliás, já subiram para 90, já depois de uma versão inicial, nós tínhamos 130 e tal condutas tipificadas. Depois de revista, 90 revistas novamente para ser. Na Lei 14 de 2023, as condutas que são sancionáveis do ponto de vista contravencional são 26. E, na minha opinião, a sua formulação é suficientemente genérica para abranger todas aquelas que foram muito justificadas, muito concretizadas na lei que está em vigor em Portugal, que é a transposição, como todos nós sabemos, de uma diretiva comunitária e, portanto, que é comum, basicamente, a todos os países da União Europeia. Isto é a primeira diferença que eu assinalaria, é a simplicidade da tipificação. Na minha opinião, todos temos a ganhar, porque é mais facilmente aplicável aquilo que é o regime sancionatório contravencional. Isto é a primeira questão. A segunda questão, eu gostaria, antes de fazer aqui uma mera ressalva, eu não sei se já se aperceberam disso, mas a formulação legal que se refere às coimas do artigo 80 contém um lapso, que eu não sei se é um lapso da cópia que nós teríamos, se é mesmo um lapso da lei. A remissão
é para o artigo 78. Na verdade, a remissão deve ser feita para o artigo 79, que é onde existe a tipificação das contravenções. Portanto, eu penso que se tratará de um lapso e onde no artigo 80 não se lê as contravenções previstas no artigo 78 da presente lei, deverá ser lido no artigo 79 da presente lei. Dito isto, que é uma mera retificação de lapso, porque penso que se trata de um lapso material, há agora uma diferença assinalável daquilo que é o montante das coisas. E eu gostaria de ressalvar esta questão do montante das coisas, porque, como vimos pelo que disse o Miguel Matias, que me antecedeu, o valor das molduras penais, as molduras penais são mais graves no ordenamento jurídico-penal moçambicano e menos graves no ordenamento jurídico-penal português/europeu. O que representa, evidentemente, uma opção legislativa. E esta opção legislativa adensa-se aqui naquilo que respeita aos valores das coisas. Portanto, às penas, digamos assim, para os comportamentos ilícitos que são mencionados. Eu passo a dizer-vos, o Carlos Freitas já fez uma exposição genérica muito boa, deixe-me já agora dizer, caro colega, mas eu gostaria apenas aqui de utilizar relativamente aos valores, fazer um comparativo. Também aqui, a Lei 14 de 2023, muito bem, optou pela simplificação das coimas que são aplicáveis às condutas. Em vez de fazer 4 categorias, como é o caso da lei portuguesa, em que há entidades financeiras, outras entidades financeiras, entidades não financeiras, outras entidades não financeiras, fazendo jus à complexidade, na minha modesta opinião, que enferma o regime de prevenção do combate ao branqueamento português, aqui simplificou-se para 3 categorias. E estas 3 categorias são aquelas que, na minha opinião, deveriam existir. Entidades financeiras, entidades não financeiras e entidades, e aqui note-se bem, entidades sem personalidade jurídica, nas quais se incluem os fundos fiduciários. É na minha opinião, uma tipificação perfeita. E depois, iremos agora verificar qual é a diferença da política legislativa no que diz respeito a valor de coimas. Na lei moçambicana, na lei 14 de 2023, o que é que nós constatamos? Constatamos que as entidades financeiras, e eu peço desculpa aos nossos participantes de workshop, mas irei dar aqui os valores para poder fazer um comparativo, irei dar os valores em euros e não em meticais, mas eu digo os valores em meticais e depois em euros para se poder fazer a comparativa. Nas entidades financeiras, se o responsável pelo ilícito for uma pessoa coletiva, é sancionado com uma multa de 2 milhões de meticais a 10 milhões de meticais, que em euros representa o valor de 29 mil euros a 145 mil euros. Isto é o valor de coima mais elevado que o regime contravencional moçambicano prevê. Para fazer a comparação, as entidades financeiras em Portugal, se forem pessoas coletivas, pagam um valor de coima, uma janela de coima que varia dos 50 mil euros aos 5 milhões de euros. Se forem pessoas coletivas e se forem pessoas singulares, há apenas uma variação quanto ao limite mínimo, que passa de 50 mil para 25 mil euros, sendo o máximo igualmente 5 milhões de euros. E depois, quanto às entidades financeiras, outras entidades financeiras que não financeiras, temos uma variação de 25 a 2.500 euros, perdão, a 2.500 mil euros na lei portuguesa, e na lei moçambicana temos um valor de 1 milhão de meticais a 5 milhões de meticais, e em euros é o valor de 14.500 euros a 72.500 euros. Portanto, as variações, e isto para não referir todas as outras, mas já agora, só para referir a terceira, no caso das entidades sem personalidade jurídica, seriam às outras não, às entidades financeiras, outras não entidades financeiras em Portugal, o valor da coima aplicável pela Lei 14 de 2023 é de
a 87.000 euros, 606 milhões de meticais, e na lei portuguesa é de 50.000, 1 milhão de euros. Portanto, o fosso que aqui existe é abismal. Ou seja, o que indica uma pendência sancionatória por parte das entidades de Moçambique, no sentido de transferir o peso sancionatório para o sancionamento penal, ou seja, a aplicação de penas no âmbito do processo penal, e, no caso de Moçambique, uma menos importante sancionamento contravencional. A opção legislativa, passe bem, em Portugal é completamente dispara. É exatamente o oposto. O ilícito é sancionado de uma maneira que até poderemos dizer menos do que aquilo que acontece para alguns dos crimes precedentes. Eu já notei isto em muitas outras ocasiões e faço agora notar. Nós temos um sancionamento do branqueamento para, em que temos como crimes precedentes crimes que têm penas muito menos, muito mais baixas. E reparem bem, temos aquele número do artigo que diz que a punição é feita. Agora, aqui as coimas atingem valores extremamente elevados. O que é que quer dizer esta opção? Quer dizer que na Europa se pretendeu pôr um acento tónico muito significativo no sancionamento contravencional, passando até, entre aspas, se assim podemos dizer, se me permitem dizer, passando até ao sancionamento penal para segundo plano e o contravencional para primeiro plano. Em Moçambique, a opção é por manter o modelo sancionatório tradicional de gravidade, primeiro, o sancionamento penal, e numa segunda linha, o sancionamento contravencional. E penso que isto não é uma opção legislativa muito significativa. Pronto, e com isto termino, já prolonguei um bocadinho. Obrigado pela vossa paciência e atenção. Muito obrigado, Manuel. Temos falado em crimes, falamos agora no modelo de contravenção que, enfim, estipula coimas pesadas para as entidades obrigadas. Portanto, parece-me que a pergunta a mais pertinente é precisamente saber, por um lado, o que é que estas entidades devem fazer para garantir o cumprimento dessas leis e, por outro lado, também perceber que passos devem ser dados por essas instituições para abordar a cooperação dos seus funcionários, dos seus colaboradores, em relação à prevenção do branqueamento de capitais. Estamos, no fundo, perante a necessidade de estruturas jurídicas e compliance, Dr. Sim, vamos ver, nós temos aqui na previsão, é o que é que o legislador assim, contempla, previsão, na instituição, o que é que o legislador exige para atingir aquele resultado, aquele objetivo, a proteção daquele valor, e depois na sanção. Na sanção temos os desdobramentos, podemos entrar em considerações mais matemáticas, como o Manuel Lopes Correia referiu, de concepção, digamos assim, do tipo de sanção, pode ser no corpo ou pode ser no bolso, mas há uma coisa que nós aqui temos de diferença, não há dúvida nenhuma, é que toda esta dogmática no plano da ciência jurídica é nova. Os nomes podem parecer iguais aos do antigamente, mas são tratados de forma diferente. Às vezes, a quantificação de uma multa tem a ver, pode ter a ver, deve ter a ver com a gravidade, digamos assim, da violação do valor e não com o valor em si. Ou seja, a violação do valor é introduzir no mercado um bem que é ilícito. Pode ser dinheiro ou pode ser outro bem. Isso pode ser uma arma, isso pode ser tratado pelo legislador de formas diferentes. O legislador aqui, sobre o fenómeno, como disse o Carlos Pereira, o fenómeno é tão amplo, tem causa prejuízo e danos tão grandes à sociedade do desenvolvimento económico que o legislador, aqui e acolá, faz ataques, faz previsões um bocadinho mais profundas e por isso apanha ali vertentes que nos crimes, no tipo de crime, não consegue apanhar. Então vai para outro tipo de censura. A própria responsabilidade das pessoas coletivas, conforme foi tratada também pelo Carlos e eu também mencionei, é uma coisa nesta lógica do branqueamento de capitais, enfim, do terrorismo.
não é? Nós temos um Código das Sociedades, nós todos, em todos os países existe legislação sobre as sociedades e sobre a limitação, enfim, às práticas societárias, lesivas dos sócios, do mercado, enfim, dos clientes, o que seja, mas aqui não. Aqui exige que a administração tome uma conduta que muitos que é uma publicização das sociedades privadas, ou seja, existem as sociedades públicas, ou entidades públicas, e entidades privadas, que no domínio do clássico direito eram da liberdade total dos sócios. Pois não, os sócios são limitados, têm que atuar com aquela sociedade de acordo com as diretrizes que o legislador estabelece. E a prática do setor e da empresa impõe. E aí que vem a grande novidade, é que não se pode ser um técnico para tratar do branqueamento de capitais. Tem que ser um técnico amplo, não pode ser um técnico no sentido específico, um jurista, um economista. Tem que ser alguém que, sendo alguma coisa destas, pode ser até vindo de outra área qualquer, mas que tem que ter uma visão transversal, tem que ter uma visão do negócio, uma visão da representação, uma visão do poder. E, nesse sentido, respondendo à questão, a organização interna é muito relevante. Vejam que a questão dos pelouros não impõe a lei aqui expressamente, mas impõe no controle interno que o Conselho de Administração se organize. Em Portugal, o Banco de Portugal estabeleceu uma instrução, aprovou uma instrução que obriga a ter um pelouro nas entidades financeiras, pelouro de branqueamento de capitais. E fê-lo, e nós temos um texto, penso que é do João Soares, sobre isso, que pode estar disponível no site, que prevê legislador aqui em Moçambique não estabeleça, é evidente que qualquer entidade financeira, se não cuidar do seu organograma, atendendo às que tem aqui nesta lei, um dia vai ter dificuldades. Se uma entidade financeira não fizer atas para estabelecer determinado tipo de investimentos ou de aceitação, financiamento ou outros protocolos que possam ser com outras entidades, se não fizer isso e não tiver lá a fundamentação, nós temos um problema, podemos ter um problema nessas entidades. Eu comentei há 2 dias que o problema que estamos a viver em Portugal, sendo um problema de governo, e um problema alegadamente de ilícitos de natureza, de corrupção e enfim, de influência, de troca de valores, o que seja. Mas eu disse que é um problema de compliance, no sentido, é um problema de que ou seja, não fazia o quê? Proposta e decisão. Não fazia o quê? Estudo, proposta e decisão. Não fazia o quê? Ata de decisão. Não fazia o quê? Voto para quem votou e para quem decidiu num conselho, que seja de ministros, o que seja. Portanto, por isso não havia, digamos assim, uma prática de cumprimento normativo e depois, quando as entidades de investigação pretendem conhecer o dossiê, não podem pedir que dêem cá o dossiê, porque o dossiê vem desdobrado documentalmente num conjunto de peças. Há reuniões que não estão lavradas em ata, há procedimentos que não foram transparentemente transcritos para saber do que é que se deveu aquele procedimento, então fica ali uma nebulosa. Essa nebulosa é normativa. Amplo. O grande normativo amplo. E a transparência resulta do cumprimento normativo. Por isso, diria que isto impõe, obviamente, uma organização interna muito mais cuidada, muito mais profunda do que o passado exigia às empresas. Também, João, eu acho que posso acrescentar ao que o doutor disse. É preciso também ter em conta o momento sociopolítico em que o país vive. Esta legislação também veio mesmo de encontro para a situação em que o país está, em que nós tínhamos várias situações, principalmente de financiamento ao terrorismo, e que não encontravam um enquadramento legal e que o legislador, quer dizer, não tínhamos como sancionar essas situações. E com esta lei, a necessidade de as entidades obrigadas entrarem num cumprimento de um compliance muito mais rígido, tornou-se mais crescente, porque existiram várias outras entidades que foram encontradas em situações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, em que não havia forma de responsabilizá-las por causa desta aparente lacuna legislativa que existia. Então, não só
estas entidades. O Dr. Sutil falava da questão dos pelouros. Nós temos aqui o GIFIN, que é a entidade reguladora, também aprovou uma série de diretivas para o setor imobiliário, não exatamente para a criação de pelouros como tal, mas uma certa medida ou certas medidas que o setor imobiliário deve obedecer, não só no que diz respeito à lei, mas também em relação na relação que o setor imobiliário vier a ter, seja com intermediários ou com os seus clientes diretos, que justamente para a questão de prevenção de branqueamento de capitais. Muito obrigado, Carlos. Parece-me que essa nota é muito, muito pertinente. E precisamente por isso lançava-te o desafio de, partindo dessa consideração sobre aquilo que é a estabilidade económica e financeira de Moçambique e daquilo que são os desafios concretos de Moçambique, de tentares aqui de forma muito breve equacionar aquilo que serão os maiores desafios, por um lado, enfrentados por Moçambique na prevenção de branqueamento de capitais e, por outro lado, e talvez mais importante, quais são as oportunidades para aprimorar estas práticas existentes, Carlos? Bom, os desafios são mesmo enormes, porque primeiro o primeiro desafio passa pelo conhecimento dessas práticas pelas entidades obrigadas. Como disse o Miguel Matias, estamos aqui para ensinar, para mostrar como é que essas práticas devem ser desenvolvidas dentro das entidades obrigadas. O que sucede é que ainda estamos numa fase, vamos dizer, muito embrionária da implementação dessas medidas, onde até existe um desconhecimento. É normal até agora nos vermos pessoas que vão fazer aquisições com dinheiro físico e que acham que esta é a melhor prática. Ainda temos situações em que as próprias entidades financeiras ainda têm dificuldade, por exemplo, de exigir que essas pessoas, por exemplo, apresentem as suas identificações, ou elas se recusam, e ainda não existe esta prática de elaboração de relatórios no caso de recusa e apresentação ao Ministério Público. Temos também o desafio do cumprimento dos prazos estabelecidos na lei, no caso de observação dos relatórios. Então, o desafio ainda é muito grande, ainda temos um caminho muito grande por trilhar. E tem a ver mesmo também com a questão do desenvolvimento económico do próprio país, onde enquanto podemos dar uma situação do empresário entender que essa situação pode dar o desenvolvimento por causa do excesso de burocracia, e ao mesmo tempo as entidades financeiras precisam de estar em cumprimento com a lei. Então ficamos nessa situação de como é que nós vamos ultrapassar esta barreira, esta aparente barreira que existe, mas no final do dia teremos que cumprir com a lei. Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa parte de Q&A. Não havendo mais perguntas no chat e também não havendo mais de intervenção por parte da nossa plateia, agradecendo aqui a todos os participantes, dava a palavra para uma consideração final ao Dr. António Raposo Sutil. Doutor, falámos aqui em compliance, falámos em prevenção de branqueamento de capitais, responsabilidade dos órgãos de administração, aquilo que é o overview da rede legal de prevenção de branqueamento de capitais em Moçambique, crimes, contravenções, enfim, é um tema muito rico, mas este tipo de iniciativas também são importantes para a discussão. Mais do que pontos de chegada, são pontos de partida para o desenvolvimento de uma cultura de compliance e também de prevenção de branqueamento de capitais em Moçambique. Bom, quando iniciei e procurei detalhar o nome da intervenção, designação da intervenção, âmbito, a normativa e sancionatório fenómeno, ficou claro que isto dito há uns anos atrás não seria dito por um jurista, não é óbvio. Não é? O que eu quero rematar é o que nós estamos a tratar hoje é uma dimensão que está na base de uma preocupação e tentar evitar a estruturação toda do mercado
e da sociedade. Esse é o drama que surgiu do financiamento ao terrorismo e daquilo que provocou, há muito tempo atrás, mas provocou, e essa, digamos assim, esse choque que levou a reação, que tem sempre associado financiamento ao terrorismo e branqueamento, só que depois o branqueamento correu de mercado transparentes para a livre concorrência de mercado e tem, por exemplo, como crimes precedentes, que é bom entender isso, não só aqueles crimes que nós julgaríamos surgir, coisas como as burlas, a corrupção. Não. Tem, nos crimes precedentes, tem, por exemplo, qualquer crime, pena superior a 6 meses de prisão. Para além da burla e da fraude fiscal. Os legisladores foram entendendo que deviam limitar a liberdade das pessoas coletivas quando passaram a aumentar a liberdade das pessoas individuais. Para o que a liberdade individual hoje é uma liberdade muito maior nas escolhas, até do género, na questão da raça, na questão do tipo, o que seja. Essa liberdade ganhou dimensões, conceitos novos e aplaudidos, e depois as pessoas coletivas, que não é essa liberdade de atuar livremente, o tal liberalismo económico sustentado nas pessoas coletivas, passaram a estar limitadas por elas poderem ser nocivas, digamos, ao próprio desenvolvimento da pessoa física. Então começámos a ter controle, começámos a ter uma legislação laboral mais apertada, de assédios, com isto, com aquilo, e começámos a ter o branqueamento de capitais, que obriga a estruturar as sociedades comerciais de uma maneira muito específica. Isso é uma opção, diria, de época. Ou seja, esta é a nossa época, este é o nosso mundo e é aquilo que a coisa se desenvolve. E não podemos fugir disso. Só que para tempo. Enquanto que nós aprendíamos a não matar e não a roubar pela educação e pela família, hoje, para aprendermos a tratar as empresas desta maneira, de acordo com este quadro normativo, temos que ter práticas, temos que ter formação, temos que acreditar que vai ser assim. Quando é que começamos a acreditar? Quando começamos a ler e quando começamos a praticar e quando começamos a ver as sanções efetivas. Um exemplo, nós, nos jornais, aqui se calhar não se nota, mas, por exemplo, em alguns países havia um incidente grande, um fenómeno de branqueamento e outros crimes gravíssimos, e aparecia 10 nomes individuais, hoje aparecem 9 nomes de pessoas coletivas e um nome individual. Ou seja, o número de arguidos, o número de acusados e sentenciados em pessoas coletivas aumentou. E daí o tal fenómeno que o Manuel Nobre Correia estabeleceu por números, mas tem uma base sociológica, que é punir no bolso e não punir na liberdade. É uma opção. Tem explicações de vários tipos, mas é uma opção. E por isso, hoje, e só para terminar, eu concordo em absoluto com o que disse o Carlos Freitas, a economia, o momento político, tudo isto, as necessidades, têm que ser equilibradas, mas há uma coisa que é inevitável em qualquer país. Inevitável em qualquer país. Este quadro normativo, que vai da lei até à prática, onde o risco de prevenção de branqueamento de capitais pode existir, a violação das regras de prevenção do branqueamento pode existir, esse quadro normativo é para ficar. Não há dúvida nenhuma. Tanto mais que hoje as guerras e os conflitos que nós conhecemos não fazem que o abrandamento seja possível. É o contrário. Então, o nosso trabalho jurídico tem que ser um trabalho mais amplo. E por isso, na questão dos advogados e como é que eram tratados na legislação, o regulamento 53 de 2023, que desenvolve a lei 14 de 2023, tem um capítulo para as questões jurídicas. Já tinha comentado, mas importa ver. Este capítulo que está aqui preserva o advogado na sua relação com o cliente ao nível da consulta e do mandato, mas já não nas outras áreas. Se for noutro tipo de atividades, ele é tratado como qualquer autor. E vejam que no crime de branqueamento de capitais, não é só a comparticipação, com autoria ou cumplicidade. Tem também uma especificidade, que é esta. O agente que, vejam, instigar, incitar, aconselhar, de qualquer modo, praticar as ações típicas principais, descritas no número 1, que é aquelas que o Carlos Freitas leu, pratica um crime.
e que pode ir de 12 a 16 anos de prisão. Não é aquela ideia clássica que eu sou autor moral, então eu autoria e o outro é material. Eu sou cúmplice e o outro é instigador. Eu, como conselheiro, e por isso é que eu referi os advogados são excluídos, o advogado que aconselha, num dado momento, se ele tiver em consultoria, aqui em Moçambique, porque nos outros países não é esta a regra, não está obrigado a comunicar, porque ele ainda está em relação direta com o cliente, e no mandato muito menos, judicial da defesa, mas se ele sair desses domínios da consulta jurídica e entrar numa consulta financeira, por exemplo, escolha um fundo em vez de escolher um banco, ou escolha qualquer. Aí, na minha interpretação do preceito que está aqui lido ainda há pouco, referi ainda há pouco do regulamento, é discutível. O que é que eu quero dizer com isto? Que a prática do branqueamento de capitais também vai muito além daquilo que são os conceitos de comparticipação clássicos. A instigação, a consulta e ali o incitamento, o aconselhamento, de qualquer modo, se levar à prática de que de ocultar ou dissimular, adquirir ou possuir, converter ou transferir, tem uma forma de cometimento do crime. Ou seja, é aceito pelo legislador como tendo cometido o crime por aquela via. É um tipo de autoria de uma subespécie do crime. Não é no crime principal, é de uma outra forma de atuação. Não dá tempo a explicitar isto. Eu tentei também que os conceitos fossem mais ligeiros, mas nós, na próxima ação que viemos desenvolver, vamos separar isto, cada um de nós vai desenvolver e depois fica o registro em vídeo para quem quiser assistir mais tarde. Eu, se o caso desse licença, porque a casa aqui, a licença é dele, e os colegas estão aqui comigo, fechávamos aqui a sessão com a promessa de que iremos fazer daqui e dali, ou seja, onde for, fazer destas matérias, aí nessa altura de forma de direito comparado, assim, vendo os princípios gerais, depois como é que se pratica aqui, quais são as sanções ali. Eu acho que é importante às vezes vermos como é que as coisas andam de uns países para os outros, e depois, naturalmente, com a participação de colegas em Moçambique, detalhar as práticas que aqui possam ocorrer e devam ser também objeto de formação. Nós estamos cá para colaborar, temos também a obrigação no âmbito da rede de serviços de advocacia de língua portuguesa, como o que refere na introdução, de dar à estampa, como já fizemos no passado, noutras áreas, a literatura de base que permite o conhecimento, a divulgação de informação, e também nós, nestas ações, também vamos comprometer-nos nas interpretações que fazemos, e a vida é mesmo assim, é esta que é a nossa prática de sermos advogados. Pedro Paes, o Carlos Freitas Lanculos autorizou, eu falei, e tu, se quiseres agora rematar para ao exterior. Faz favor. Muito obrigado pela excelente apresentação que os dois fizeram aí em direto. Agradeço também aqui aos colegas das perguntas e respostas. E por nós, a todos os que estão presentes, um grande obrigado e até uma próxima. E boa tarde a todos de Lisboa para Maputo. Um abraço a todos.